Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série todos os dias aqui às 5h55 da manhã, onde a gente nesta semana está falando sobre inteligência emocional. E hoje a gente está na quinta-feira, então a gente começou segunda, terça e quarta, nesses 3 primeiros dias. A gente falou sobre as autoconsciência, autocontrole e automotivação. Essas 3 primeiras etapas, os 3 primeiros episódios desta semana, eles são do self, né? É uma dimensão do eu, onde a gente aprende, a gente desenvolve uma maturidade individual, né? Eu começo a me transformar numa pessoa melhor, eu começo a entender como funciona mais, né, quem eu sou, eu começo a ter mais clareza de quem eu às vezes acho que sou, eu começo a entender as diversas partes que existem dentro da gente, eu começo a ter mais controle sobre os meus pensamentos, as minhas emoções, começo a direcionar os meus pensamentos e com isso eu também consigo ter mais clareza, né, dos meus destinos para melhorar a minha automotivação. Então as 3 primeiras etapas, ou vamos chamar assim de episódios, que essa semana foi segunda, terça e quarta, a gente falou sobre as 3 auto. Essas 3 auto, elas formam uma dimensão que compõe a inteligência emocional, ok? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, então amanhã e hoje a gente vai falar sobre a outra dimensão, que é a dimensão do nós, né? Do social, das relações humanas. Então a gente vai melhorar a nossa maturidade, por isso a inteligência emocional nos traz maturidade, porque efetivamente nós vamos conseguir melhorar a nossa relação, né, com o mundo, com as pessoas. Então agora aqui a gente vai começar a entender, né, a primeira, segunda, terceira, a quarta etapa. Eu gosto de chamar de requisito, né? Se você quer saber se você tem inteligência emocional, você precisa entender esses requisitos. Então, o quarto requisito da inteligência emocional é a empatia. E a empatia, quando Daniel Goleman falou, ele quer dizer o seguinte: cara, será que você é uma pessoa que consegue ter uma empatia emocional? E a empatia emocional é quando você também, né, consegue se colocar no lugar do outro e sentir, né, como se você estivesse na pele os mesmos sentimentos que o outro está sentindo. E quando você faz isso, você cria uma facilidade de se conectar. E o que é essa conexão emocional? É quando você, por exemplo, trabalha com alguém. Imagina que você faz parte de uma equipe, que você é líder e que você percebe que um colega seu, que alguém da sua equipe, por exemplo, está abalado emocionalmente, está triste, não está sorridente, e aí você consegue observar esse comportamento, às vezes esse sentimento, por uma expressão ou por algum sinal que a pessoa dá, e você conecta isso. Ao perceber isso, você consegue lidar melhor com isso. Que é essa situação mais ou menos assim. Você imagina um dia de trabalho que você está lá, todo feliz, com uma meta, com um desafio muito grande, e chega um colega seu e você percebe que ele não está rendendo, que o cara está cabisbaixo, e aí você chama ele para esse projeto e ele vem, mas ele vem meia boca, e aí você muitas vezes pensa, pô, o cara não está engajado, não está comprometido, o cara não quer. E aí entra o problema de muitos líderes, né, que às vezes acabam até demitindo um bom profissional, né, às vezes acabam até queimando um bom profissional porque tem deficiência dessa coisa da empatia. Agora imagina que você vai lá e verifica que esse cara está meio para baixo, não está produzindo, e você vai lá e conversa.
Você procura perceber, entender, se colocar no lugar dele. E aí essa pessoa compartilha com você, por exemplo, o motivo que está levando ela a estar cabisbaixo. E por que quando você faz isso, você consegue entender melhor? Porque da mesma forma que você, essa pessoa precisaria ter as 3 primeiras etapas, né, os 3 primeiros requisitos, que é a autoconsciência, autocontrole e a automotivação. Mas às vezes você chega ali e você percebe que essa pessoa não está conseguindo controlar uma emoção, por exemplo, de tristeza, não está conseguindo controlar uma emoção de raiva de alguma coisa, uma emoção negativa. Então ela não tem maturidade. E é exatamente por isso que quando você, que talvez já desenvolveu essa maturidade do seu self, você consegue controlar suas emoções, você consegue, não é que você controle, emoção não é para controlar, a gente controla pensamento. Então hoje de manhã, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, eu já falei isso aqui essa semana, é abrir a janela, olhar para fora e dizer assim, que dia lindo, certo? Porque isto, né, esse pensamento gera uma emoção. Mas essa pessoa com quem você está conversando, às vezes não tem essa facilidade, ele não aprendeu isso ainda. Então ele precisa de alguém, uma espécie de mentor, que vai gerar nele uma coisa chamada rapport. E rapport tem tudo a ver com empatia. Porque rapport pressupõe, né, que todos os semelhantes se atraem. Isso quer dizer o seguinte, se eu percebo que o meu cliente, o meu colega, né, alguém da minha equipe, está triste, está abalado emocionalmente, se eu chegar para ele e gritar com ele, vamos lá, corre, faz isso, não vai fechar, porque não dá empatia de emoção. Ou seja, um cara está cabisbaixo, o outro está para cima. Isso não fecha, então não dá rapport. E o que é rapport? Rapport é uma palavra que vem do francês, e rapport quer dizer sintonia fina, ou seja, uma empatia. Isso quer dizer o seguinte, para eu criar rapport, eu preciso exercitar uma outra coisa, que é a capacidade dos 2 estágios do rapport. Quando eu quero criar essa sintonia, eu preciso entender que o primeiro estágio do rapport é eu me assemelhar, eu espelhar o comportamento e os sentimentos do outro. Isso quer dizer que se eu sou uma pessoa mais madura, se eu já estou num estágio que estou me percebendo melhor, me motivando, me controlando, e eu tenho alguém na minha equipe que eu percebo que ainda precisa de liderança, e é isso que é liderança pura, eu preciso ter a capacidade de entender que às vezes esse cara vai estar cabisbaixo e eu vou chegar para ele e vou conversar talvez com um tom de voz, demonstrando que eu entendo, que eu me coloco no lugar dele, que eu quero entender o porquê, que eu quero entender a causa. E aí, à medida que isso acontece, essa pessoa vai olhar para mim e ela vai perceber, poxa, fechou, deu sintonia, porque aqui pelo menos tem alguém que me entende, que também, né, demonstra, né, essa tristeza. E eu sei que você vai dizer assim, tá, mas Alexandre, vocês dois vão morrer abraçados? Vão ficar tristes os dois? É aí que está a chave. Porque quando você faz isso, você derrubou o muro da resistência. Essa pessoa olhou para você e pensou, é da minha tribo, ele me entende. E aí ele cria internamente uma permissão para você dar o próximo passo. E o que é essa permissão? E aí você chega para ele e traz ele para o segundo estágio do rapport. Qual é que é o primeiro? Vamos ver se você está ligado. Se assemelhar, se espelhar na pessoa. E a partir desse momento eu vou lá e provoco essa pessoa, eu estimulo essa pessoa a me acompanhar. E aí sim eu posso ter o direito de dizer assim para ele, pois é, mas assim, se a gente permanecer, né, nesse estado triste, né, com esse sentimento, não vai colaborar muito, não é verdade? Pois bem, daí eu posso compartilhar com ele, olha, mesmo tendo esse problema, mesmo olhando para o céu, dizendo assim, poxa, vai chover, tá triste, né? Afinal de contas a chuva vai molhar as plantas e vai ser legal para elas, né? E se tiver planta boa, é bom para nós. Então, bora lá. Então o que eu faço? Eu trago essa pessoa para o
estado emocional que eu gostaria que ela tivesse para o dia a dia de trabalho, para minhas relações humanas na vida pessoal, em qualquer ambiente social. O rapport tem esses dois estágios. E isto é o que complementa, certo? É o que faz com que a empatia, que é o quarto requisito da inteligência emocional, seja talvez o primeiro requisito que transforma as nossas relações humanas, que faz com que a gente se transforme em alguém útil, alguém que faz a diferença na vida das pessoas. Então, uma empatia emocional é quando eu consigo absorver os sentimentos que às vezes para a maioria das pessoas não é perceptível, e a partir desse momento eu tenho esse comportamento para estabelecer rapport e lidar melhor com essa pessoa e fazer com que essa pessoa, de certa forma, perceba que eu estou ali me colocando no lugar, né, dela e permitindo que eu ajude ela, que eu estimule essa pessoa a ver o outro lado do muro da resistência. Cara, quando a gente faz isso, você pode dizer que você está já num estado de quociente emocional, ou então de inteligência emocional, ou então de maturidade bem elevado. Porque aqui você já extrapolou o seu eu, né? Eu gosto de falar que quando você tem o seu eu, que são os 3 primeiros episódios que a gente já viu, autoconsciência, autocontrole e automotivação, você tem a conquista da independência, ou seja, eu sou independente, eu me conheço, eu me controlo, eu me motivo, então eu tenho independência. Agora, quando eu começo a trabalhar a empatia, que tem a ver com a dimensão do nós, eu começo a conquistar a minha interdependência. Ou seja, eu consigo me inserir na sociedade, ou seja, no ambiente social. E eu consigo, nesse momento, a interdependência quer dizer o seguinte, que eu consigo influenciar. E a influência talvez seja uma das moedas mais valiosas dos dias atuais. Porque o que está acontecendo? Eu, por exemplo, agora eu estou aqui no Instagram e eu estou me preocupando com as pessoas que assistem, que é você, procurando gerar aqui uma empatia e procurando pensar, rapaz, será que nesta semana, né, de janeiro, acho que é de 16 a 20 de janeiro, né, que é de segunda a sexta, será que essas pessoas vão se sentir, né, valorizadas? Será que vai ser interessante para elas ter esse conteúdo para elas? Então eu venho aqui e passo de segunda a sexta, 5h55 da manhã, falando para você. Por quê? Porque pressupõe que estou aqui encontrando um público que valoriza a inteligência emocional, que se dá conta que precisa aumentar a sua maturidade, que se dá conta que precisa, que é importante para ela, né, lidar melhor com as pessoas, seja com seus clientes, com seus colegas de trabalho, com família, com os amigos. E aí na quinta-feira a gente chega aqui e fala sobre empatia. Você entende? Então isto gera interdependência, ou seja, eu extrapolo, né, os limites do eu. Eu não sou mais apenas um indivíduo, né, solto no mundo vivendo a minha vida, e sim um indivíduo que está no mundo influenciando a vida, a melhoria, o crescimento de outras pessoas. Esse é um requisito da inteligência emocional que talvez vai transformar a sua forma de se relacionar com as pessoas e vai transformar principalmente a forma com que as pessoas veem você, porque você desenvolveu um requisito que faz com que as pessoas derrubem o que a gente chama de muro da resistência. E o que é o muro da resistência? É quando você chega numa pessoa, não consegue gerar empatia, que é o requisito que a gente está falando hoje, e ao não conseguir gerar empatia, o que acontece? A pessoa olha para você e fica pensando assim, o que ele quer, né? Quem é ele para falar? Agora, quando eu me coloco no lugar do outro, tenho uma empatia emocional, quando efetivamente eu sinto assim, que aquela pessoa às vezes está muito para baixo, e eu vou lá também, mudo meu tom de voz,
tomo todo um cuidado para não falar nada, né, que exponha essa pessoa, né, que deturpe os sentimentos, a imagem dela. Essa pessoa olha para mim e diz assim, ufa, alguém entende. E essa pessoa me dá o direito de continuar uma conversa, que é construir o rapport. Como eu falei antes aqui, né, as duas etapas. Primeiro, eu acompanho, eu, né, gero uma empatia forte, emocional, sinto o que a pessoa está sentindo, sento do lado, olho para a mesma direção e a partir dali eu posso propor, porque o rapport tem muito de percepção. Eu percebo que eu quebrei o muro da resistência, puf, caiu o muro. A partir desse momento, a gente pode andar juntos numa direção. E aí eu tenho a permissão de escolher a direção, que às vezes é colocar alegria onde tem tristeza, é colocar ânimo onde tem desânimo. E esse é o grande papel, por exemplo, da liderança nas empresas. Quando eu falo sobre liderança, por exemplo, dentro do meu programa de assinatura, que é o Manager Club, a gente fala sobre gestão e liderança para a alta performance. Isso quer dizer o seguinte, muitas vezes você vê bons gestores, mas que não têm o papel da liderança. Eles não têm a capacidade, né, de influenciar as pessoas, porque eles não estão maduros. Ser gestor tem muito a ver com técnica, né? Se você pegar um cara, por exemplo, e preparar ele sobre trabalhar com metas, com processos, com projetos, que são questões técnicas, o cara fica um as. E é por isso que você vê muito jovem, cara com 21, 22, 23 anos, muitas vezes assumindo a gestão, né, de grupos de pessoas bem representativos, né, em diversos mercados, principalmente no mercado da TI. Mas esse cara, muitas vezes, ele é extremamente técnico, porém ele não está maduro. Ele não tem esse requisito aqui, por exemplo, da empatia. Ele não desenvolveu os 3 requisitos anteriores. Se você está chegando por aqui e de repente pensando, pô, que requisitos anteriores são esses, Alexandre? Vamos lá, só abre o parênteses aí. Esta semana, de segunda a sexta, eu estou aqui fazendo uma reflexão, né, em torno do tema inteligência emocional. Como são 5 dias, de segunda a sexta, em cada dia eu estou falando sobre um dos requisitos da inteligência emocional. Segunda, terça e quarta eu falei sobre autoconsciência, autocontrole e automotivação na sequência. Hoje, quinta-feira, a gente está falando sobre a empatia. Amanhã a gente fecha, né, esta série falando sobre o 5º requisito, que é a gestão das relações, que também é outra coisa muito importante. A capacidade da gente conseguir fazer das nossas relações, de todas elas, né, às vezes são inúmeras relações que nós temos, cada uma especial. Mas esse é assunto para amanhã. Então, é exatamente esse o ponto que você vai observar no jovem que ainda não tem esses requisitos, ou seja, ele não tem maturidade. Porque inteligência emocional, a gente pode dizer que é sinônimo de maturidade, que é sinônimo de ter capacidade de se autoliderar e de liderar as outras pessoas. Aliás, eu fiz essa semana, terça-feira, todas as terças-feiras eu faço uma live no YouTube. Quem quiser me acompanhar no YouTube, Alexandre Fortes, o canal no YouTube, onde eu falei sobre, né, três pontos importantes para você se transformar num gestor eficaz. E um dos pontos tinha a ver com isso que eu estou falando agora. Ou seja, muitas vezes o cara não está ainda maduro para exercer o papel, né, de liderar outras pessoas no processo de gestão. Então a liderança e a gestão são complementares, é uma engrenagem. Tem muita gente que fica criando até uns memes, né? O cara ou é gestor ou é líder, é chefe, né, ou é líder. Rapaz, você tem que ter essa engrenagem, porque as habilidades do gestor são habilidades importantes para o líder exercer o seu papel de influência. Se você, por exemplo, quer ser um líder de uma equipe, e aí tem aquela máxima, né? Não, o líder precisa dar feedback. Mas vai dar feedback sobre o quê? Você entendeu? Ele tem que dar feedback sobre um processo de gestão, ou seja, sobre alguma coisa que está acontecendo. Então aí eu preciso ter as habilidades de gestão, conhecer as etapas da gestão. Por exemplo, o PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle, são a base de gestão. Agora um líder, ele precisa entender isso necessariamente para liderar, não, mas para liderar dentro de uma empresa, para dar direcionamento para a equipe, é importante. Então, é exatamente esse o ponto. A pessoa, quando ela desenvolve sua inteligência emocional e ela chega nesse estágio que ela quer liderar outras pessoas,
né, que também a gente pode ir lá e resgatar a teoria do Ramcharan, que ele fala sobre o pipeline de liderança. Quando eu sou promovido, que eu passo no pipeline para um outro nível, eu preciso agora me dar conta que não é só liderar a mim, não é só eu ser o responsável, chegar na hora, entregar o que tem que ser entregue. Eu começo a ser responsável pelos outros. Ontem, por exemplo, ontem à noite, eu fiz uma sessão de mentoria, né, com um dos clientes assim, que eu mais gosto, que é um guri super jovem, e ele já tem 2 filhinhas, e ele está assumindo cada vez mais funções importantes dentro da empresa que ele trabalha. E ontem ele trouxe, nossa cara, assim, é muita coisa para mim, tá sendo uma mudança radical, minha filhinha não dorme à noite, e quando eu menos espero é de madrugada, eu tô acordado, e eu tenho que acordar cedo, tenho que pegar o carro, tenho que viajar, e ele passa o dia inteiro, assim, um cara, né, de uma importância muito grande na empresa. E eu consegui ajudar ele a perceber que ele mudou de fase. Ou seja, a vida está exigindo, a vida pessoal dele, né, por ser pai, e a vida profissional, por ter sido promovido, está exigindo mais maturidade. E aonde ele encontra essa maturidade? E aí a gente fez exercícios com ele, para ele perceber-se e depois perceber a influência dele no grupo de trabalho. Cara, isso foi assim, como se acendesse um holofote, não é nenhuma luz, um holofote no caminho do cara. E é esse o ponto que eu quero que você faça algumas reflexões hoje. Como que está, primeiro, a sua relação com o eu, que é o que a gente viu aqui segunda, terça e quarta. E como que você hoje pode ser uma pessoa que influencia o mundo? Como que você influencia as pessoas que convivem com você? Quando você se dá conta, né, da influência que você causa nas pessoas, você começa a dar importância para este requisito, que é a empatia. Porque você não vai influenciar ninguém se antes você não conseguir gerar um processo empático, principalmente uma empatia emocional. É legal isso para você refletir numa quinta-feira, não é? Então eu quero agradecer você por estar aqui e dizer que todos os dias às 5h55 eu estou aqui no Instagram fazendo, né, esse momento de reflexão sobre algum tema importante. Amanhã a gente conclui inteligência emocional e na próxima semana a gente vai falar sobre esse livro que eu já estou fazendo uma revisão, estou fazendo apontamentos porque nós vamos ter 10 lives no Instagram sobre A Hora de Mudar, do Richard Bandler. Cara, quem é o Bandler? Ninguém mais, ninguém menos que o criador da programação neurolinguística. Talvez algumas pessoas aqui não saibam, mas eu tenho formação em Practitioner, Master e Trainer em programação neurolinguística. Eu não divulgo muito porque eu escolhi um caminho de usar a neurolinguística como pano de fundo nos meus trabalhos. E agora eu vou começar a trazer para você um pouquinho do que acontece nos bastidores que a PNL pode fazer e faz na vida de executivos, de coaches, de mentores. E você vai achar muito legal. Vão ser as últimas 2 semanas agora de janeiro e pedacinho da primeira semana. Vão ser 10 episódios muito legais. Tá legal? Se você achou legal esse conteúdo, se esse conteúdo foi útil para você, você precisa fazer uma coisa muito importante. Você precisa influenciar o mundo, que é uma coisa da inteligência emocional. Você vai pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, vai clicar nele e vai mandar para alguma pessoa que você sabe que esse conteúdo vai fazer diferença para ela. E isso é muito importante para a pessoa que vai receber, é importante para você porque você vai se dar conta que você está sendo útil, e é importante para mim, porque eu vou estar conseguindo, né, cumprir o meu propósito, a minha missão de encontrar o máximo de pessoas no Brasil e ajudar essas pessoas a evoluir com pílulas pequeninhas como essa que eu entrego aqui ao vivo. Esses episódios aqui, eles não ficam disponíveis. A gente faz eles ao vivo, depois eu tiro daqui e eu coloco lá dentro do Manager Club, que é o meu programa por assinaturas, onde ficam gravados, as pessoas podem assistir os replays, elas podem fazer comentários, elas podem fazer perguntas, que lá eu respondo. Tá legal? Se ficou curioso para conhecer o Manager Club, dá uma olhadinha no link da bio, que tem um link lá nesta página que direciona para você conhecer e saber o que é esse negócio do Manager Club, onde tem um outro nível de relação comigo, tem um outro nível de aprendizado. Tá legal? Ótima quinta-feira para você.
e a gente se encontra amanhã para fechar esta série de inteligência emocional, 5º episódio. Amanhã a gente fala sobre gestão das relações. Boa quinta-feira, grande abraço e até amanhã.